tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo alguns helicópteros indo para uma refinaria de petróleo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Onde tal local havia sido alvo de ataques terroristas e eles estão indo para um resgate. Dentro das aeronaves está o comandante da operação, chamado Lu Feng, e um grupo de soldados conhecidos por Esquadrão Sombra. Ao chegarem lá, a diretora do local, chamada Sheng, os recebe e os leva para dentro. Ela fala que os terroristas os cercaram faz 2 semanas, querendo tomar a refinaria. Sheng diz que eles são atacados a cada 2 dias e ressalta que o próximo ataque eles não terão mais como segurar. Lu pergunta quantas pessoas tem para evacuar e Sheng fala que, incluindo as famílias, são 498. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Em um outro lugar, vemos Chris, que está jogando golfe quando logo um carro chega e dele desce um homem chamado Henry, irmão de Chris, que veio trazendo dinheiro para ele. Junto com ele estão seus companheiros bem armados. Henry veio pagar a Chris por um serviço, contudo já oferece outro para ele participar. Ele disse tratar de pegar uma criminosa internacional que será resgatada da Zona da Morte e depois levada para a Área Verde para ser transferida. Porém, sabendo que esse serviço seria muito perigoso, nega para seu irmão. Chris então volta para seu pequeno vilarejo e brinca com uma criança, quando de repente um carro chega e dele desce um homem chamado Owen. Ele vai até um poço onde o encanamento que trazia água para aquele lugar foi desligado. E conversando com Chris diz que ele poderia falar com a empresa Unicorp, mas o preço para liberar o recurso poderia ser $100 mil. Chris então pede para que Owen faça o que puder para ajudar aquele lugar, senão todos iriam morrer de sede. De volta a Lu Feng e sua equipe, ele manda prepararem 2 grupos de evacuação, um pela manhã seguinte e o outro pela tarde. Lu acaba descobrindo que o melhor caminho para a Zona Verde é perigoso, pois todos os outros são dominados completamente pelos terroristas. Então, querendo evitar confronto, ele diz para irem pela Estrada da Morte mesmo, sendo que isso deixa seus companheiros temerosos. Pela manhã, os funcionários desligam o sistema da refinaria e Sheng anota um código em seu caderno e entrega para uma mulher chamada Mei. Em seguida, as pessoas começam a ser evacuadas em ônibus e helicópteros. Um soldado diz que Sheng e seu assistente irão juntos, mas Mei irá em um outro ônibus na ocasião com o comandante Luo. Enquanto isso, um homem sem ser notado marca um ônibus com X e sai do local. Então em seguida todos saem da refinaria e mais à frente eles conferem a quantidade de ônibus que saíram. Lu e sua equipe chegam ao início da Rodovia da Morte, um lugar onde há muitos carros destruídos. Eles iniciam a travessia, porém mais à frente carros bloqueiam a estrada. Mas Lu não para, rompendo a barreira, e ao lado da estrada existem minas que são ativadas, causando grandes explosões. Felizmente o grupo passa em segurança, não parando para os jovens que pediam ajuda, pois Lu sabia e diz que era a armadilha dos rebeldes. No caminho descobrimos que Mei na verdade é filha de Lu, e que ele decidiu resgatar todos ali porque viu o nome dela na lista. Contudo, isso não a faz grata, pois ele não estava com ela e sua mãe quando elas precisavam. Lu se justifica dizendo que estava em uma missão para seu país. Mei, que porém ainda era pequena, não o perdoa por ele a ter a deixado em um momento que mais precisava dele, que foi quando sua mãe morreu. Quando de repente ele é alertado sobre um perigo mais à frente, uma grande tempestade de areia. Eles perdem o sinal com os outros ônibus e nas proximidades vemos um grupo de homens se aproximando dos transportes, mais especificamente do que tem um X marcado. O grupo é experiente, logo consegue se conectar com o ônibus e depois de subirem eles invadem o veículo, rendendo os soldados ali presentes. Momentos depois, quando Lu para, ele e parte de seu grupo descem para ver se está tudo bem, contudo percebem que alguns ônibus saíram da rota. Em outro lugar vemos um dos ônibus numa zona desértica. As pessoas são levadas vendadas e logo descobrimos que foi Chris e seu irmão que tramaram tudo. Com a comunicação ativa novamente, Lu chama 2 helicópteros para dar reforço, enquanto ele e sua filha vão em um deles em busca dos ônibus perdidos. Mas na frente eles descobrem que a tempestade na verdade é artificial, onde um propulsor a jato que está fazendo isso. Lu continua e acaba encontrando um dos ônibus, e o soldado diz que foram emboscados por mercenários americanos. Lu então manda que o soldado retorne para o comboio. Enquanto isso, um dos helicópteros encontra um grupo de mercenários que levavam algumas pessoas. O soldado começa a atirar e consegue destruir um dos carros-guia, fazendo Chris parar e tentar destruir o helicóptero. Henry decide ir na frente e levar as pessoas para o destino. Os mercenários logo conseguem derrubar o helicóptero, se livrando do perigo para eles. Momentos depois, ele chega a um local marcado. De volta ao comandante Luo, ele encontra o outro ônibus e ao descer encontra as outras pessoas ali dentro, descobrindo que 5 delas foram levadas. Já Chris questiona seu irmão para quem eles fizeram aquele serviço, logo descobrindo que Owen está por trás disso. Ele por alguma razão quis que pegassem Sheng e alguns de seus assistentes ali.
Depois chama Chris para falar que o conhecido comandante Lu está liderando uma equipe bem treinada para vir em busca da Doutora Cheng, e pede para Chris o afastar por um tempo. Porém Chris só quer ser pago pelo serviço já feito. No entanto, Owen diz que o trabalho ainda não acabou. Chris por fim acaba com a parceria e fala para seu irmão cair fora também. Em seguida vai embora do local. Henry, por outro lado, desesperado pela grana, fica e pede uma chance para terminar o serviço. Owen porém diz que ele fracassou. Então logo atira contra ele e mata sua equipe, sobrando somente os apoiadores de Owen. De volta ao helicóptero com o comandante Lu, ele vê Chris indo de volta para o vilarejo. Porém o vendo não atira e decide segui-lo. Ele desce e vai sozinho ao encontro de Chris. Chegando lá, vê o mercenário brincando com a criança, então decide aparecer para ele e o confrontar. As crianças querem continuar a brincar, então Lu, vendo a cena, desiste do confronto e vai embora. Mais tarde, Chris, preocupado com seu irmão que ainda não tinha voltado, decide ir atrás dele e, sem ele saber, Lu o segue logo atrás. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Chris chega ao esconderijo de seu irmão e o encontra morto juntamente com sua equipe, como se tivessem sido emboscados. Lu chega em seguida e entra lentamente no local, porém é surpreendido por Chris, que o ataca e uma luta entre eles começa. Lu pergunta o que ele fazia no deserto enquanto Chris pergunta por que o seguia. Os dois continuam a lutar ferozmente com facas, contudo Lu, sendo menor, perde em força. Quando agarrado, questiona se Chris matou o povo dele, mas Chris logo responde que não. A luta se segue e Lu vai se esquivando dos fortes ataques de Chris, e acaba livrando o corpo do irmão dele de ser esmagado. Chris, vendo isso, se aproxima e fala que os terroristas que devem ter matado o povo dele e seu irmão. De repente, alguns homens chegam ao local em busca do pagamento pelas armas. Porém, com uma granada eles acabam assustando os homens e, em resposta, eles começam a atirar contra Chris e Lu. Os dois estão em meio ao fogo cruzado e sem armas carregadas. Então decidem usar granadas contra os inimigos. Felizmente aquilo assusta os homens, os fazendo ir embora. Mas a caminhonete de Chris ficou destruída. Lu fala que devem destruir aquelas armas, então preparam uma detonação e destroem o local. Chris fala que Owen, aliado da Unicorp, é quem Lu procura. Já na refinaria, Owen não tem acesso ao servidor, pois o local tem criptografia quântica, e com isso ele não terá a riqueza que tanto quer em mãos. Owen questiona Cheng para lhe dar o código, porém ela fala que o processo de acesso é complicado. Então isso faz com que Owen mate um dos funcionários. Assustada, Cheng fala que tem um papel com os códigos escritos. Ele pergunta onde está, mas para adiantar a resposta ele mata outro homem, contudo ela ainda não fala. No entanto, o próximo refém a ser abatido é seu filho. Então, sem escolha, ela diz onde está e o filho dela manda que eles rastreassem o celular na bolsa que está com May. Logo a vemos junto com os demais no vilarejo, e algumas crianças que gostam bastante de Chris. May recebe uma ligação, mas ninguém fala, e ela com seu pai Lu não desconfiam disso. Enquanto isso, as pessoas chegam na Zona Verde. Lu participa da diversão e alegra as crianças juntamente com Chris, onde ele está ali há anos para ajudar aquele povo. Mais tarde eles conversam e Chris explica como foi parar ali, onde antes trabalhava junto com seu pai em uma pequena empresa de segurança privada. Certo dia apareceu um trabalho para eles na Rodovia da Morte. Chris acaba fazendo ele aceitar, mas infelizmente foram emboscados e em um tiroteio viu seu pai morrer, pois acabou dando um sinal de saída errado para ele. Ele acabou se afastando de tudo aquilo e parou por ali, onde ele ajuda agora as famílias daquele vilarejo. De repente eles sentem a presença de inimigos se aproximando, então rapidamente manda que escondam as crianças. Chris e Lu se separam e, escondidos, vão se aproximando e finalizando seus oponentes. Chris chega para ajudar Lu e acaba derrubando todos de cima do telhado. Os dois continuam sendo discretos e tiram mais outros terroristas de cena. Chris, porém, é ruim em sinais comunicativos e quase é morto, mas Lu o ajuda. Os dois se separam novamente e Lu derruba mais um e em seguida nocauteia outro. Porém, sem perceber, ia ser atacado, mas Chris o ajuda de cima de uma torre. No entanto, ele é avistado e um míssil é lançado contra a torre em que ele está. Por pouco, Chris consegue escapar e vai até May para pegar o celular dela, pois desconfia de algo. Antes que eles peguem Lu, Chris aparece e questiona os terroristas se era o celular que eles buscavam. De repente, o povo dali cerca os inimigos, mas eles dizem que querem somente a bolsa. Chris então rapidamente entra e pega a bolsa de May. Em seguida, entrega aos terroristas para eles irem embora, o que logo fazem isso. Na manhã seguinte, May fala que na bolsa tem uma chave USB e a senha para ativar o fluxo de petróleo equivalente a milhões de barris. Eles questionam como poderiam transportar tantos barris, e May fala que pela tubulação que percorre todo o país, sendo isso que facilita que o petróleo seja levado para os navios que já aguardam um momento. Os dois então decidem que devem ir para a refinaria. May deseja ir, mas Lu não permite, pois será perigoso. Eles pegam um caminhão e seguem para o local, enquanto May visualiza um carro disponível. Na refinaria, tendo posse da chave e a senha, Owen manda que Cheng iniciasse novamente o sistema.
e sendo obrigada ela faz. O petróleo então inicia seu percurso e chega ao navio. No entanto, levará 24 horas para encherem tudo. Chris e Lou, num caminhão, se aproximam da refinaria, onde sem medo dos tiros e se esquivando de um míssil, eles ultrapassam as barreiras de concreto. Após invadirem o local, chamam a atenção. Então eles saem do caminhão e novamente se separam. Dentro da sala de controle, Owen quebra a chave USB para que o processo não seja interrompido. Depois vai embora deixando um soldado sob ordens de matar a todos quando o navio ficar completo. Enquanto isso, Lou vai enfrentando seus inimigos armados com lâminas e Chris faz o mesmo. Se valendo de sua grande força, Chris ganha mais fácil e usando um cano, aproveita para ajudar Lou, que quase cai do alto das tubulações. Lou enfrenta seus oponentes e usando suas habilidades se livra deles. Chris se junta a ele e sobem para onde está Shang com seu filho. Chris derruba 2 dos terroristas e escapa das balas de outro deles. Lou chega e ataca o inimigo com uma lâmina, mas o homem consegue desviar. Então, usando uma mangueira hidráulica, Chris o atinge e consegue se aproximar para lutar mano a mano. Os reféns conseguem sair do local enquanto os dois enfrentam o inimigo, que é um excelente lutador. O homem consegue se esquivar dos ataques, pega sua arma e inicia o contra-ataque. Contudo, está sem munição e Chris, percebendo isso, manda Lou surpreendê-lo enquanto ele o distrai. O plano funciona. Lou agarra seu oponente e o lança contra a vidraça da sala. Ele manda Chris ir atrás de Owen, mas ele, não tendo velocidade o suficiente, não consegue alcançá-los. Felizmente, May vem trazendo seu carro, na qual ele chama de Suzy. Ele não perde tempo e pede para que ela seguisse o comboio inimigo. Enquanto isso, Lou enfrenta sozinho seu oponente final. Ele o impede de sair, jogando espuma contra incêndio sobre ele, mas acaba quebrando a bomba e espalhando espuma em todo o local. Ele, com o apoio de um gancho e molas, se lança contra seu inimigo e tenta vencê-lo, mas seu oponente é bem preparado e o lança contra a espuma. A luta se segue no meio de tudo aquilo e Lou consegue ir se sobressaindo contra o terrorista. Em seguida amarra os cabos nele e o lança contra os ferros, encerrando assim enfim aquela batalha. Enquanto isso, Owen atrai Chris para fora da estrada, e em certo ponto eles saltam de um pequeno morro onde infelizmente o carro de Chris não estava pronto para aquela aventura e acaba capotando, logo ficando para trás. Felizmente, Lou, em um caminhão com um propulsor a jato, se aproxima deles e os convida para irem juntos. Eles pegam um atalho para se aproximarem mais rápido de Owen, contudo a velocidade deles não é o suficiente, então ele aciona o propulsor a jato e acelera o caminhão. Logo eles alcançam os caminhões e surpreendem um deles acertando a traseira. Contudo, Chris, que estava sem cinto, é lançado para fora. O propulsor causa estrago e faz os caminhões de trás capotarem e em seguida explodirem. Por pouco, o carro em que vinha Owen não é esmagado, mas a destruição o faz capotar. Owen é o único sobrevivente dos terroristas e, com seu motorista morto, ele vai tomar a direção, porém Chris levanta e o vê indo embora. O caminhão tem um problema com algumas válvulas e não consegue sair do lugar. Chris conserta rapidamente e aciona um apoio nas laterais. Então ativa o propulsor e avança contra Owen, que logo os vê se aproximando, e no meio do caminho é alcançado. O caminhão está indo em direção a um abismo, rompe os cabos da barreira e não tendo mais como pará-lo, Lou agarra uma corda presa no carro de Owen no cinto de May e quando o caminhão cai, eles saltam para fora ficando pendurados no abismo. Owen está bastante machucado e percebe que ficaram pendurados no cabo amarrado em seu carro que está preso em algumas pedras. Sem mais esperanças, ele então acelera o carro e o faz cair abismo abaixo. O cabo está preso a May, então rapidamente Lou solta a corda deixando o inimigo cair sozinho para a morte. Eles caem em uma parte segura, porém ficam tristes pois aparentemente Chris caiu junto com o caminhão. May nesse momento vê no bolso de seu pai o diário dela, onde tinha algumas fotos e uma delas rasgada que Lou juntou às partes fazendo a foto de sua família ficar completa novamente. May, entendendo que o que o seu pai havia feito foi algo necessário, então o perdoa e volta a ter comunhão com ele, o abraçando feliz. Quando de repente Chris, que ainda estava vivo, escapou do caminhão e tinha se segurado nas paredes do abismo. Logo recebe ajuda para subir de volta e ficar em segurança. É mostrado que os soldados de Lou dominaram um navio com petróleo roubado. E no vilarejo, Lou com Chris conseguiram fazer o poço de água voltar a funcionar. O filme então termina com a equipe de Lou chegando e dizendo terem uma nova missão. Por favor, se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.